Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com a carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, a sua primeira carta. Os versos do 10 ao 18 contêm aqui um apelo à união, um apelo à unidade. Um dos títulos é um apelo à unidade do Evangelho. Na Bíblia que eu tenho aqui, e o texto tá melhor aqui, diz: exortações à concórdia na igreja. Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões. Antes, sejais totalmente unidos sob a mesma disposição mental e no mesmo parecer. Caros irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da família de Cloé que existem discórdias entre vós. Refiro-me ao fato de um de vós afirmar: eu sou de Paulo, enquanto o outro declara: eu sou de Apolo, e outro: eu sou de Pedro, e outro ainda: eu sou de Cristo. Ora, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado a nenhum de vós, com exceção de Crispo e de Gaio, a fim de que ninguém venha alegar que foi batizado em meu nome. É certo que batizei também os da família de Estéfanas. Além destes, não me recordo se batizei algum outro irmão. Porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho, não por meio de palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Porquanto está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Graças a Deus pela sua palavra. O apóstolo Paulo, na sua carta à igreja de Corinto, ele responde a uma série de questionamentos. E essa igreja, ela criava facções, rusgas, divisões e brigas por todos os motivos. Alguns estavam se e os motivos, a justificativa para esses atos, via de regra, é o orgulho, é a soberba, é a arrogância. Alguns, a fim de tentarem justificar as suas expectativas em relação a assumir a liderança, domínio ou ministérios na igreja naqueles dias, estavam apelando a terem sido batizados por alguns apóstolos. Uns estavam a dizer que haviam sido batizados pelo apóstolo Paulo. Outros falavam: não, mas eu tive o privilégio, a sorte de ter sido batizado pelo apóstolo Pedro. Outro cita aqui Apolo: eu sou de Apolo, como que se a mensagem proclamada, como se o evangelho desses homens fossem em algo diferente entre si. Não. O evangelho proclamado por Paulo, por Pedro e por Apolo era o mesmo evangelho. A visão do apóstolo Paulo era uma visão que avança e avança muito no, no contexto da aplicação da graça de Deus em relação aos gentios, a não-judeus, a ponto dele, o apóstolo Paulo, conseguir formular uma apresentação que não faz distinção, Isso, entre os judeus, foi escândalo. Foi escândalo. Os judeus, sempre que podiam, davam uma pedrada ou uma chicotada no apóstolo Paulo. Depois mesmo, na igreja de Cristo Jesus, houve debates intensos envolvendo judeus cristãos e gentios cristãos. Tá? Sempre houve algum debate. Por quê? Uma coisa foi a vida do apóstolo Paulo, a preparação que ele teve, a dinâmica da atuação do Espírito Santo na vida dele, o propósito, o alcance da proclamação dele, da missão dele, e outra
é a vida cotidiana das pessoas das igrejas. O pessoal estava debatendo aí a cor da parede, coisas assim que não tem justificativa. O batismo, qual é o batismo mais importante? O de Pedro, o de Paulo, o de Apolo? E tinha um grupo que falou, não, eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, né? Os mais espiritualizados, não, não devo nada a ninguém, não devo nada a ninguém, eu fui chamado por Cristo, né? Os eleitos, os predestinados, é o próprio Senhor. Facção, divisão, tolices. O apóstolo Paulo, ele deixa claro o seguinte nessa carta aqui: eu não fui chamado para batizar. O apóstolo Paulo evidencia que o ministério dele, que é o ofício apostólico, não tem nenhuma relação com cerimônia de igreja. Eu não fui chamado para batizar, não fui chamado para celebrar casamento. Eu fui chamado para proclamar a mensagem da salvação, não por meio de palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Não me envergonho do evangelho, a mensagem da cruz. A mensagem da cruz. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Ele inclui a igreja de Corinto, a igreja em Corinto, na categoria de nós, o que estamos sendo salvos. Muito embora houvessem inúmeros problemas naquela igreja, o apóstolo Paulo entende que eles precisavam de correção, de orientação. E ele faz uma exortação, um apelo aqui à união, à unidade de propósito, para que a igreja viva em harmonia, todas as suas atividades devem girar em torno de um objetivo comum, de um propósito comum. Aí hoje, atualmente, as pessoas, existem aí os ministérios de apoio, de auxílio, né, que ajudam as igrejas a criarem aí missões, propósitos, tem livros, tem muitos materiais, qual é o nosso alvo, o nosso objetivo, qual é o nosso lema, qual é a nossa cor. O apóstolo Paulo fala que para que exista a união, se bem que eu entendo que ele perdeu, né? Ele vem do ambiente judaico em que ele era conhecido por pertencer a um grupo que é fruto de um tipo de avivamento, de uma disposição para viver em conformidade com a palavra de Deus, chamado fariseus. Os judeus, nos dias do apóstolo, nos dias de Cristo Jesus, e por algum tempo e até hoje, estavam divididos em vários grupos, tá? Então, o apóstolo Paulo, ele entende muito bem quais são as consequências do sectarismo, quais são os riscos da radicalização em torno de questões sem nenhuma importância, pois ele mesmo, durante algum tempo, viveu total e absolutamente radicalizado, radicalizado. O apóstolo Paulo teve uma boa instrução religiosa, teve uma boa formação religiosa e pertencia a um grupo que priorizava a palavra de Deus, uma vida a ser vivida em obediência à palavra de Deus. Mas veja que isso não foi suficiente para evitar que, em determinados momentos, ele se tornasse um radical, um servo, um escravo do ódio, porque ele foi um perseguidor dos cristãos. E Deus se revela a ele, Cristo se revela a ele, quando ele estava numa jornada ilegal, imoral, absurda, né, que ele estava indo para outra cidade ou fora dos limites de Israel, estava a caminho de Damasco, para sequestrar entre os judeus aqueles que confessavam a Jesus como sendo o Cristo de Deus. Então, esse homem compreende facilmente quais são as consequências da fragmentação, do sectarismo, da deterioração da vida da igreja. Principalmente isso ocorre quando não há um propósito comum, um objetivo comum.
E a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação de Deus, a mensagem da graça de Deus, é o que ele coloca como sendo esse propósito, esse objetivo principal, essa mensagem escandalosa. Porque se não for a mensagem escandalosa, se a igreja se envergonha do Evangelho, do Deus que se faz homem e morre crucificado, recebendo sobre o corpo de Cristo Jesus a punição pelos pecados da humanidade, isso é escândalo. Era abominação para os judeus, era abominação para os romanos. A pessoa ser crucificada era algo assim, tanto que os cidadãos romanos não podiam ser crucificados. Isso era destinado às pessoas ali, aos esquecidos, aos abandonados, aos praticamente sem pai, nem mãe, sem irmão, aqueles que não tinham ninguém por eles. A morte por crucificação era algo terrível, era algo angustiante. E essa mensagem do amor de Deus, envolta por todas essas situações e circunstâncias que envolve constrangimento, humilhação, amor, perdão, morte e ressurreição, deve ser a prioridade da igreja em Corinto. Só assim a igreja poderia ser curada da sua fragmentação e das suas divisões, de todos os problemas decorrentes dessa falta de união, dessa falta de propósito. No dias de hoje nós vemos, quando se esquece o evangelho de Cristo Jesus, quando se deixa de lado a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, o evangelho de Cristo Jesus como ele o é, como as narrativas conforme são apresentadas na palavra de Deus, Deus se faz homem para sofrer a condenação do pecado. O Cristo Jesus, o verbo encarnado. A condenação pelo pecado é a morte, e uma morte terrível. Ao mesmo tempo em que Cristo Jesus crucificado é algo terrível, é o símbolo da ira de Deus sobre o pecado, ao mesmo tempo, por ser uma morte de um justo, de um santo, de um ente perfeito e aperfeiçoado pela obediência a Deus, é uma morte que serve como propiciação pelos pecados da humanidade. E aqueles que creem trilham o caminho da salvação. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui, a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, para aqueles que não a querem. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então, quando a igreja deixa de lado essa mensagem, aí você vê o que você vê aí, né? Tá? O sujeito ou a sujeita vai falar lá da tatuagem na panturrilha, do novo piercing, do final de semana em tal lugar, do último romance, do carro, do cavalo, do cachorro, do gato, do bezerro, vai falar de tudo menos do Evangelho de Cristo Jesus. As consequências são as que estamos vendo aí, que não tem de novidade absolutamente nada. Pegando a história da igreja, toda vez, toda ocasião, todo momento em que a igreja, qualquer igreja, toda igreja, deixa de lado a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, de santificação, de justificação, de perdão, do amor de Deus, ela passa a se envolver em outras atividades que, invariavelmente, levam ao mundanismo. E, ao levar ao mundanismo, ela resgata na alma, no espírito humano, que estava sendo corrigido, tratado, regenerado por Deus, o egoísmo, o orgulho, a soberba, e lá vem o pecado, lá vem toda a imensa lista de pecados, que você está preocupado com lista de pecados, né? A Bíblia fala, de maneira nenhuma herdarão o reino dos céus todo aquele que pratica o pecado. Começar pela mentira. A começar pela mentira, aí tem toda uma lista de pecados. Você pode escolher. Você pode escolher. Essas listas de pecados têm o objetivo de deixar claro e evidente que o escravo do pecado
está fora da graça de Deus. Aquele que serve a Deus, aquele que se submete a Deus, é agraciado pelo amor e pelo poder de Deus e é liberto da escravidão do pecado, seguindo o caminho aqui que o apóstolo Paulo da santificação. O caminho da santificação, o caminho do perdão, o caminho da paz, ele é loucura. Ele é loucura. Tem vários grupos, vários movimentos. Não precisa tudo isso, não, né? Os radicaizinhos, né? Os cristãos psicóticos, neuróticos, raivosos, magoados, revoltados, satisfeitos consigo mesmo, porque o ódio, o rancor, o ressentimento, a ira é como que uma banheira de água morna, né? Dá um confortozinho, tá? Os sais aromáticos da revolta, da indignação, né? Agradam o ego, agradam, mas desagradam a Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso. Se alguém não quer seguir o caminho da unidade da fé, se alguém não quer ser corpo de Cristo, proclamando o evangelho da salvação, o evangelho da cruz, a mensagem da cruz, a escandalosa mensagem da cruz, que é escândalo para aqueles que se perdem, mas para nós é o poder de Deus, não usem o meu nome. Eu fui batizado. Não, para com isso. Não foi esse o evangelho que eu preguei. Não use o nome aí do apóstolo Pedro, porque não foi esse o evangelho que ele pregou. Não use o nome do Apolo, porque não foi esse o evangelho que ele pregou. E muito menos não faça uso do nome de Cristo, Jesus, o nosso Senhor. Por quê? Se a nossa vida não está de acordo, em conformidade com o que ele exige, nossa vida está fora dessa graça e desse amor. Mas o apóstolo Paulo, homem santo, instruído pelo Espírito Santo, incansável, ele, o quanto viveu, o quanto pôde, ele se empenhou em promover essa unidade da fé. Quando ele fala que devemos pensar e falar a mesma coisa, não é uma literalidade, tá bom? Porque sempre haverá dúvidas, debates e coisas do gênero. Mas que tenhamos o mesmo propósito como igreja, como corpo de Cristo. Isso envolve aí, e é o que ele está fazendo. Ele envia uma carta, ele envia um auxiliar, dizendo, na impossibilidade de que eu esteja presente, eu tenho fé suficiente e confiança absoluta de que Deus não está ausente e o Espírito de Deus que habita em mim, que me instrui, também habita na igreja, no corpo de Cristo, e dará a todos vocês o entendimento, o discernimento de que o caminho proposto por Deus para a cura da igreja, olha que ele está trabalhando para curar uma igreja bastante machucada, bastante fragmentada, bastante vidas moídas, vidas pisoteadas pelo inimigo, tá bom? Vidas humilhadas por Satanás, cristãos humilhados, cristãos absolutamente humilhados, cristãos escandalizados, cristãos surpresos, meu Deus, que mundo é esse? Cristãos surpresos pelo pecado. Como surpresos pelo pecado? O fulano, o ciclano, eu li o livro e agora, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. As pessoas têm vivido uma fantasia, uma ilusão. A base, o fundamento do caminho da santidade, da justificação, não tem espaço para o isolacionismo. Sozinho, nada podemos fazer. Mas graças a Deus em Cristo Jesus, que eu, você, nós, nunca estamos sozinhos. Nunca fomos ou seremos abandonados. Deus é contigo. Olha que o apóstolo Paulo já deixou escrito, ele não pôde estar em Corinto, ele mandou 2 cartas e mandou os auxiliares, que às vezes eu penso, meu Deus do céu, pobre rapaz, né? Ser ministro auxiliar do apóstolo Paulo não era fácil não, né? Para você, uma temporada em Corinto, né? Que já para crescer,
para amadurecer, para não ter ilusão, para não ter fantasia, para não viver em função de romance religioso, de delírio espiritual. A vida cristã é isso. Se não tomar cuidado, Satanás vai sapatear na sua cabeça. Se não tomar cuidado, Satanás vai destruir a sua família, a sua vida. Se não se preservar, se reservar para Deus, você vai sofrer. Se reservando, se preservando para Deus, já sofre perseguição, afronta, insulto e violência. Agora, essa humilhação que a igreja estava sofrendo por conta dos grosseiros pecados e da intensa atividade do mal em meio a uma igreja ricamente abençoada por Deus, com dons espirituais, talentos, com ministros e tudo, o inimigo estava fazendo a festa dentro dessa igreja, porque eles não tinham a percepção da necessidade de submissão e de união em torno de um propósito. A liderança da igreja é o Espírito Santo. Ah, eu queria viver a primeira igreja. Bom, a primeira você pode viver, mesmo 2000 anos depois, você pode viver como viveram esses homens e mulheres. Porque a vida deles, quando em submissão e dependência a Deus, confiando, acreditando na presença viva do Espírito Santo como substituto de Cristo Jesus para a igreja e no mundo, na terra, como substituto de Cristo Jesus. Não é o Papa, não é o bispo, não é o padre, não é o pastor, não é o doutor, não é o mestre, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conduz, que nos faz permanecer, que nos fortalece, nos amadurece em Cristo Jesus. Quando viveram nessa dependência, viveram a plenitude da graça, da manifestação dos dons, da operação de milagres, dos prodígios. Foram perseguidos, foram injustiçados, mas viveram em plena e perfeita alegria, reconhecendo muito mais do que a autoridade dos apóstolos, reconhecendo que a autoridade dos apóstolos decorria da autoridade do Espírito Santo atuando através da vida deles. Por isso o apóstolo Paulo fala que as pessoas hoje, eu batizei, tem até concurso, eu não sabia que ia chegar nesse ponto, né? Tem até concurso aí de quem batizou mais, de quem fez mais isso, quem celebrou mais, virou um negócio muito estranho. Mas o apóstolo Paulo fala, eu não tenho nenhuma preocupação com batismo. O meu compromisso, o meu propósito, a minha mente, a minha vida é a mensagem da cruz. O evangelho da cruz. Poder de Deus para a salvação, poder de Deus que se revela nessa mensagem. Proclame essa mensagem, viva essa mensagem, aceite pela fé a verdade do evangelho da cruz. E sua vida será mudada, sua vida será radicalmente transformada. Deus Todo-Poderoso te abençoe.